Os cartazes foram preparados e posicionados perto da entrada principal, tendo passado a maior parte dos últimos dias aperfeiçoando-os. Agora vinha a parte desafiadora: subir as escadas até o quarto principal. Rapidamente, despi a cama, manobrei o colchão para fora da estrutura queen size e o arrastei, meio levantando, meio deslizando, escada abaixo, pelo corredor, até a porta da frente e para o gramado ao lado da rua. Ao voltar para dentro, joguei as ripas e as roupas de cama escada abaixo, seguindo-as até o lado de fora e adicionando-as à pilha ao lado do colchão. Após outra viagem ao andar de cima, desmontei as grades laterais e as transportei rapidamente para fora. Olhando para o meu relógio, notei que eram 4h22. O tempo era essencial. Eu precisava terminar até às 5. Reconstituir a cama levou até às 4h35. Em seguida, veio a mesa da cozinha, leve o suficiente para eu manejá-la sozinho. Eu a inclinei de lado pela porta e a coloquei ao lado da cama no quintal. O último item foi o tapete de 6 ou 8 pés na sala de estar. Após enrolá-lo, juntei-o aos outros itens no quintal. Ergui os cartazes e observei orgulhosamente o horário. 4h55, apenas 10 minutos até o retorno da minha esposa. Dando um passo para o meio da rua, examinei meu trabalho. Era uma visão e tanto, quase trazendo uma lágrima aos meus olhos. Nossa cama de casal, a mesa da cozinha e o tapete, 3 lugares que eu sabia terem sido usados repetidamente por minha esposa e seu amante nos últimos 6 meses. Os cartazes, perfeitamente posicionados e fora de alcance, completavam a cena. Aproximei-me de cada peça de mobília e li em voz alta o grande cartaz à sua frente. Esses itens são seus para levar, grátis. Não são mais desejados nesta casa. Se você consegue suportar o fedor da infidelidade e dos votos quebrados, sirva-se. O cartaz acima da cama detalhava a infidelidade da minha esposa, especificando suas ligações regulares com seu amante nos últimos 6 meses. Acima da mesa da cozinha, outro cartaz relatava suas atividades, geralmente pouco antes de ela me servir o jantar. No tapete, um cartaz indicava sua preferência por aquele local. Cada cartaz estava adornado com uma foto de 17 por 24 polegadas do casal adúltero em ação. Atrás da mesa, um quinto cartaz revelava a identidade do amante da minha esposa. Greg Allen, seu chefe na Mitchell Price Allen, casado, com 3 filhos, não estava ciente das ações de sua esposa, mas não por muito tempo. Eram 4h57, bem a tempo. Ela estaria em casa a qualquer momento. Ao me virar para avaliar a multidão de vizinhos que se reunia e o número crescente de carros parados, alguns espectadores telefonaram para amigos ou para a polícia. Eu acenei casualmente para a multidão e me retirei para dentro da casa, fechando a porta atrás de mim. Exatamente às 5h da tarde, o carro da minha esposa dobrou a esquina. Observando a comoção perto de nossa casa, ela diminuiu a velocidade, seu olhar fixo no espetáculo que se desenrolava em nosso gramado. Imaginei-a focando nos móveis e nos cartazes, particularmente nas grandes fotos dela e de Greg Allen, envolvidos em suas atividades ilícitas, suas expressões capturadas em momentos de luxúria e prazer. Mesmo com a janela do carro entre nós, em meio à multidão de 40 ou 50 espectadores, ainda ouvi seu grito desesperado. Não, meu Deus, não! Finalmente, seu olhar se desviou dos cartazes para a janela da frente de nossa casa, onde ela me avistou parado. Nós nos olhamos. Ela parecia devastada, sua tez pálida, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Parecia que ela estava me questionando, espelhando minha própria perplexidade. Eu a observei por um momento antes de me virar, fechando a cortina atrás de mim. Talvez agora seja a hora de contar como minha esposa Sherry e eu acabamos nesta situação trágica. Meu nome é Jack Meyer. Conheci Sherry durante nosso 3º ano de faculdade, apresentados por um amigo em comum. Instantaneamente fiquei cativado. Sherry não era convencionalmente bela, mas possuía um charme irresistível, com 1,57 m, olhos azuis marcantes e cabelos loiros na altura dos ombros. Ela tinha uma figura petite, porém perfeitamente proporcionada, que me encantou desde aquele momento. Eu estava apaixonado, nunca duvidando da minha capacidade de conquistar seu coração. Sherry e eu começamos a namorar,
rapidamente nos tornando inseparáveis. Dentro de um mês, compartilhamos nosso primeiro momento de intimidade, uma experiência diferente de qualquer outra. Eu estava consumido pelo meu amor por Sherry, incapaz de me satisfazer com ela. Embora não fôssemos virgens, nossa paixão um pelo outro era avassaladora. Cada momento juntos era blissful, cada toque elétrico. Nosso amor se aprofundou ao longo dos anos. Após a formatura, nos casamos e nos estabelecemos em nossa primeira casa, um condomínio em Van. Sherry seguiu uma carreira no setor imobiliário, enquanto eu encontrei trabalho na fabricação de eletrônicos. Construímos uma vida juntos que eu acreditava ser perfeita. Pelos próximos 13 anos, compartilhamos uma existência idílica, primeiro em nosso condomínio e depois em nossa casa dos sonhos, à medida que nossas finanças melhoravam. Demos as boas-vindas aos nossos filhos, Shelby, agora com 8 anos, e Ryan, agora com 6, a quem adorávamos além da conta. Nossa família era nosso mundo. Então, o que deu errado? Eu gostaria de ter as respostas. Gostaria de ter notado os sinais sutis indicando que algo estava errado, mas eu estava alheio, vivendo em uma bolha de amor e confiança. Foi necessário um evento inesperado, nossa filha Shelby, adoecendo na escola, para revelar a verdade. Era uma quinta-feira quando recebi a ligação da enfermeira da escola, pouco antes do meio-dia, informando-me da doença de Shelby. No meio de uma reunião de equipe, pedi à enfermeira que contatasse minha esposa. Apesar das tentativas de alcançá-la no escritório e no celular, ela estava inacessível, então a enfermeira me ligou. Reconhecendo a urgência de buscar minha filha, pedi desculpas à minha equipe e me apressei para a escola de Shelby para buscá-la. Ao chegar em casa, ao abrir a garagem, fiquei surpreso ao ver um carro desconhecido estacionado no meu lugar ao lado do carro da minha esposa. Instantaneamente, um nó se formou na minha garganta e meu estômago revirou. Não, não podia ser. Tranquilizei-me. Minha esposa, a mulher que eu amava acima de tudo, não poderia estar tendo um caso. Mas por que havia um carro estranho na garagem com a porta fechada? Algo estava errado e eu precisava de respostas. Não podia expor minha filha a essa incerteza. Instruí Shelby a ficar no carro por um momento, explicando que o exterminador estava pulverizando contra insetos e que os vapores poderiam piorar seu estado. Foi a primeira vez que menti para ela. Shelby reclamou que estava cansada e queria entrar, mas eu a tranquilizei dizendo que verificaria primeiro antes de voltar para buscá-la. Mais tarde, Shelby me perguntou o que estava acontecendo, e eu a tranquilizei dizendo que estava tudo bem, atribuindo meu desconforto ao odor na casa. Deixei Shelby com minha mãe, prometendo voltar para buscá-la em algumas horas. Não revelei o que havia testemunhado, apenas pedi à minha mãe que cuidasse de Shelby até eu voltar do trabalho. Embora tentado a voltar para casa e confrontar o casal infiel, percebi que precisava de mais do que um simples confronto. Eu desejava vingança. Enquanto dirigia de volta ao meu escritório, comecei a planejar maneiras de trazer ruína à minha esposa e seu chefe. A empresa de eletrônicos onde eu trabalhava tinha várias divisões. Como engenheiro sênior na divisão de equipamentos médicos, compartilhávamos um grande complexo com outra divisão especializada em equipamentos de segurança comercial. Ao chegar ao meu escritório, instruí minha secretária a garantir que eu não fosse perturbado pelo resto da tarde. Então, liguei para meu colega na divisão de segurança, Dan Taylor, um engenheiro excepcional e amigo de longa data, que concordou em me encontrar imediatamente. Ele mencionou que já estava a caminho para deixar alguns projetos para cópia. Informei a minha secretária que Dan poderia entrar no meu escritório assim que chegasse. Fiel à sua palavra, Dan bateu à minha porta apenas 20 minutos depois. Pedi que ele entrasse e fechasse a porta, observando que precisava de sua ajuda. Dan comentou que eu parecia ter visto um fantasma, ao que respondi relatando a chocante descoberta que fizera mais cedo. Expliquei a Dan que havia flagrado minha esposa e seu chefe tendo um caso em nossa casa, especificamente em nosso quarto. Apesar da descrença, assegurei-lhe que era verdade, detalhando como os encontrei juntos quando cheguei em casa para pegar minha filha na escola. Evitei confrontá-los no momento, priorizando o bem-estar da minha filha ao deixá-la esperando no carro enquanto saía silenciosamente e a levava para a casa da minha mãe.
Dan expressou sua simpatia e perguntou sobre meu plano daqui para frente. Admiti incerteza, mas enfatizei a necessidade de evidências, mencionando minha intenção de coletar gravações de áudio e vídeo de seus encontros. Pedi a ajuda de Dan para adquirir câmeras de segurança e microfones para colocar discretamente pela casa. Dan questionou a certeza de que haveria uma próxima vez, sugerindo que o incidente poderia ter sido isolado. No entanto, descartei essa possibilidade, citando conversas entre minha esposa e seu chefe sobre encontros regulares nos últimos 6 meses. Expliquei meu raciocínio, observando a falta de locais alternativos e a conveniência da minha casa vazia durante o horário de trabalho. Após mais alguns minutos de discussão, mergulhamos nos detalhes. Dan mencionou ter acesso a uma nova linha beta de câmeras e microfones sem fio em miniatura, compatíveis com meu laptop ou computador doméstico. Além disso, ele tinha um pequeno gravador ativado por voz que eu poderia colocar discretamente sob o assento do carro de Sherry para capturar quaisquer conversas que ela pudesse ter enquanto dirigia. Embora só gravasse o lado dela da conversa, era melhor do que nada. Expressei gratidão e informei que pegaria tudo no escritório dele no dia seguinte. Voltar para casa naquela noite provou ser a tarefa mais desafiadora que já enfrentei. Não tinha certeza se conseguiria encarar minha esposa e fingir que nada havia acontecido. Decidi que o melhor curso de ação era fazer Sherry acreditar que eu não estava me sentindo bem, o que era verdade. Peguei Shelby na casa da minha mãe e, ao chegar em casa, Sherry estava preparando o jantar na cozinha. Ao ver Shelby comigo, ela ficou frenética. Questionei Sherry sobre seu paradeiro e por que ela não me informou sobre a doença de Shelby, mencionando que recebi uma mensagem da enfermeira da escola na secretária eletrônica. Sherry explicou que deve ter desligado acidentalmente o celular enquanto mostrava casas e esteve ocupada o dia todo. Não pude deixar de pensar cinicamente que ela provavelmente estava ocupada com seus casos com seu chefe, em vez de cuidar de nossa filha. Apesar disso, Sherry abraçou Shelby e se desculpou antes de ajudá-la a ir para a cama. Reconheci que, apesar de seus defeitos, minha esposa amava nossos filhos e parecia que eu era o obstáculo para sua felicidade. Sherry então voltou para a cozinha para preparar sopa para Shelby e terminar o jantar para o resto de nós. Sentindo-me mal, informei a Sherry que dormiria no quarto de hóspedes aquela noite, caso estivesse com algo contagioso. Ela notou que eu estava suado e parecia pálido. Silenciosamente, reconheci a ironia de me sentir mal após descobrir o caso da minha esposa. Sem responder, subi as escadas. Inicialmente, temia entrar na suíte principal, mas precisava dos meus suprimentos de higiene, escova de dentes e roupas de trabalho para o dia seguinte, então me forcei a entrar no quarto. Uma janela estava aberta e o cheiro de amor havia se dissipado. A cama estava arrumada. Ela devia ter trocado os lençóis. Doía olhar para tudo. Tudo o que eu podia imaginar era seu chefe fazendo amor com ela, sussurrando palavras doces sobre pertencer apenas a ele para sempre. A raiva cresceu dentro de mim, mas a reprimi. Precisava manter a compostura até poder desencadear o caos sobre ambos, e eu o faria. Isso era certo. Peguei minhas necessidades e me retirei para o quarto de hóspedes, fechando a porta atrás de mim. Tirei a roupa até ficar de cueca e deslizei para a cama. Meu corpo parecia rígido. Eu queria chorar, mas reprimi o impulso. Tinha uma missão a cumprir e não podia permitir que as emoções interferissem. Por horas, fiquei deitado na escuridão, o sono me evitando. Após cuidar das crianças e colocá-las na cama, minha esposa entrou no quarto. Fingi estar dormindo. Ela pressionou a palma da mão contra minha testa antes de sair do quarto, fechando a porta atrás dela. Sherry normalmente lidava com levar as crianças para a escola. Então, levantei cedo, tomei banho e saí de casa antes que ela acordasse. Provavelmente pareceu estranho para ela, mas eu poderia simplesmente atribuir isso à necessidade de compensar o tempo perdido de ontem, quando me senti mal. Francamente, não me importava muito com a opinião dela neste momento. Só queria ser livre, livre do que, até ontem, eu acreditava ser um casamento feliz, fundamentado em lealdade, honestidade e compromisso ao longo da vida. Como eu estava dolorosamente enganado.
Chegando ao trabalho antes do resto da equipe, preparei uma cafeteira e comecei a delinear minhas estratégias. Percebi que precisava cancelar nossos cartões de crédito conjuntos, transferir metade de nossas contas conjuntas para um banco separado apenas em meu nome, alterar os beneficiários do meu testamento, seguro de vida e 401k, removendo Sherry e nomeando apenas Shelby e Ryan. Parecia um esforço tão trivial para dissolver os últimos 13 anos da minha vida. Deveria ter sido mais desafiador, mas no fundo, suspeitava que se tornaria mais difícil em algum momento. Também entendi a necessidade de garantir um advogado de divórcio competente para me proteger da possível exploração de Sherry. Estando em um estado de divórcio sem culpa, a infidelidade não afetaria significativamente o acordo financeiro, mas poderia ajudar a manter a custódia dos meus filhos. Sherry havia demonstrado minha insignificância em sua vida, mas ela era uma mãe dedicada, e eu não queria privá-la de seus filhos. Apenas buscava a custódia conjunta para garantir que eu permanecesse uma presença vital em suas vidas. Lutei para suprimir pensamentos sobre nossa vida e a humilhação de ouvir minha esposa elogiar a superioridade de seu amante em relação a mim em todos os aspectos. Se eu me permitisse pensar nisso agora, começaria a duvidar de mim mesmo, o que não podia me permitir no momento. Esse acerto de contas viria mais tarde, e quando chegasse, provavelmente me devastaria. Com minha lista de tarefas concluída, liguei para o escritório de Dan. Ele me assegurou que tudo estaria pronto ao meio-dia e se ofereceu para me ajudar a instalar e operar o equipamento. Enquanto tentava me concentrar em limpar a papelada da minha mesa, notei a ligação de Sherry no meu celular. Apesar de seu tom tipicamente carinhoso, sua voz apenas alimentava minha raiva desta vez. Sherry expressou preocupação com o meu bem-estar, mencionando que não conseguiu checar comigo antes de eu sair naquela manhã. Respondi vagamente, dizendo que precisava clarear a cabeça. Ela sugeriu uma ideia para me fazer sentir melhor naquela noite, mas internamente não pude evitar sentir ressentimento e engano por suas mentiras. No entanto, mantive minha resposta neutra, indicando que veríamos. Sherry comentou sobre minha aparente falta de interesse, ao que respondi que estava preocupado, não desinteressado. Combinamos de nos encontrar em casa às 6h, e ela me assegurou que estaria no escritório o dia todo se eu precisasse contatá-la. Liguei para Dan, que confirmou que tudo estava preparado, instruindo-me a encontrá-lo na entrada do cais de carga. Carregamos todo o equipamento na van de Dan e, com ambos trabalhando na instalação, tínhamos tudo configurado e testado às 3h30. Em seguida, instalamos o software no meu PC do escritório em casa e configuramos uma pasta segura para coletar e armazenar tudo capturado pelas câmeras e microfones. Colocamos estrategicamente dispositivos na sala de estar, cozinha, quarto de hóspedes e, notavelmente, na suíte principal, garantindo que esta última tivesse 4 câmeras para capturar quase todas as atividades. Como medida adicional, instalamos uma câmera e um microfone no banheiro principal, caso o casal decidisse tomar banho juntos após o encontro. O sistema era ativado por movimento, com as câmeras acionando os microfones. Eu estava preparado. Aquela noite foi excepcionalmente desafiadora para mim. Após o jantar, e uma vez que as crianças estavam dormindo, segui minha esposa até nosso quarto. Virei-me de costas para ela e fingi adormecer. Sherry notou a mudança em nossa rotina usual e perguntou se estava tudo bem. Expressei algumas inseguranças sobre se eu era suficiente para ela, ao que ela me assegurou que eu era mais do que suficiente e que não suportaria que algo acontecesse comigo. Ela enfatizou que eu era seu amante perfeito. Apesar de suas garantias, permaneci distante e descartei sua preocupação, afirmando que nada estava me incomodando. Fintei exaustão, fechei os olhos e tentei dormir. Mais tarde, ouvi Sherry chorando suavemente. Não senti simpatia por ela, mas ponderei se suas lágrimas vinham da vergonha por suas ações ou de se sentir maltratada por mim. Novamente, levantei antes dela e aproveitei a chance para colocar o gravador de voz sob o assento de seu carro. Também revisei as gravações de vídeo e áudio do equipamento instalado, confirmando que tudo da noite anterior foi capturado claramente, mesmo nas condições de pouca luz do nosso quarto. Inicialmente, Sherry foi um pouco ríspida,
mencionando que eu havia dito algumas coisas ofensivas na noite anterior. Então, ela me deu um beijo rápido na bochecha, e seu comportamento mudou para alegre, talvez devido aos seus planos para a tarde com seu chefe. Servi-lhe uma xícara de café e informei que estaria trancado no meu escritório o dia todo. Ela mencionou que precisava mostrar várias casas naquela tarde e expressou confiança em fazer uma venda significativa, mas garantiu que poderia pegar Shelby e Ryan após a escola. Com um beijo na bochecha dela, dirigi-me à porta da garagem. Sherry me lembrou que esqueci de dizer "eu te amo". Ela enfatizou Nara System. Enfatizou o quão importante era para ela ouvir essas palavras de mim todas as manhãs. Eu me desculpei, explicando que tinha muita coisa na cabeça, mas Sherry insistiu que era importante para ela ouvir essas palavras. Prometi não esquecer no futuro, e com isso, saí. Sim, direi a uma garota o quanto a amo se, e quando, encontrar outra garota em quem eu possa confiar o suficiente para me apaixonar. As informações que Sherry forneceu sobre mostrar casas a tarde toda me levaram a pensar que ela provavelmente estaria com seu verdadeiro amor. Eu esperava que sim. Estava cansado de jogos e queria que essa aprovação terminasse. Passei a manhã trabalhando no meu escritório, mas continuava olhando para o relógio. Finalmente, ao meio-dia, disse à minha secretária que estaria fora por algumas horas e coloquei meu plano em ação. Peguei uma van da empresa e estacionei em frente à minha casa, esperando para ver o que aconteceria. Não foi até quase 1 que vi o carro de Sherry chegar, abrir a porta da garagem e estacionar em seu lugar habitual. Quando ela entrou em casa sem fechar a garagem, imaginei que ela estava saindo novamente ou esperando alguém. 10 minutos depois, percebi que ela estava esperando alguém, pois o mesmo carro do dia em que os flagrei entrou na garagem, tomando meu lugar, assim como ele havia tomado meu lugar na vida da minha esposa. Eu o vi sair do carro e a porta da garagem fechou. Tive que admitir, eles tinham coragem de se encontrar na minha casa, na minha cama, para realizar seu caso. Isso apenas provava que eles achavam que não seriam pegos ou não se importavam. Bem, eles logo descobririam que estavam errados. Com essa prova final da infidelidade da minha esposa, e sabendo que logo teria toda a prova visual de que precisava do caso deles, finalmente deixei as lágrimas caírem. Por 13 anos, estive convencido de que minha esposa amorosa nunca me trairia, assim como eu nunca a trairia. Com as lágrimas vieram dúvidas. Ele era um amante melhor? Talvez mais bonito? Mas nenhum de nós era excepcional. Por que arriscar nossos casamentos? Eu queria desesperadamente confrontá-los, mas para quê? O que isso alcançaria? Eu os pegaria, mas já tinha feito isso uma vez. Me sentiria melhor confrontando seu amante? Sim, mas provavelmente iria para a cadeia. Nesse momento, nenhum dos dois valia a pena. Minha única preocupação era como isso afetaria meus filhos e os dele. Por volta das 2h30, eles devem ter terminado, pois a porta da garagem abriu e ele saiu. 15 minutos depois, minha esposa fez o mesmo, fechando a porta da garagem atrás dela. Sabia que ela voltaria para casa com as crianças por volta das 3h30, então rapidamente estacionei na garagem e me dirigi ao meu escritório em casa. Não queria revisar todo o vídeo, apenas garantir que as evidências estivessem seguras no meu disco rígido. Após 10 minutos, já tinha o suficiente. Não era uma repetição exata do encontro anterior, mas era explícito. Eles começaram fazendo amor na mesa da cozinha, onde eu como. Eles brincaram sobre quantas vezes se perguntaram se eu algum dia perceberia que estava jantando onde ele esteve íntimo dela tantas vezes. Então, eles se mudaram para o nosso quarto, embora não antes de seu amante sugerir usar o quarto da minha filha para uma mudança de cenário. Minha esposa recusou veementemente, afirmando que era proibido envolver os quartos das crianças. Pelo menos ela parecia ter alguns princípios, apenas não em relação a mim. No quarto, eles retomaram suas atividades. Notei que nenhum deles expressava amor, mas minha esposa continuava a elogiar seu chefe como o melhor amante que ela já teve. No entanto, não conseguia entender por que eles então se mudaram para o tapete na frente da lareira da sala, onde se envolveram mais uma vez. Quando terminaram, achei estranho que ela não se preocupasse em trocar os lençóis,
assumindo que o faria quando voltasse com as crianças às 3h30. Isso lhe dava tempo suficiente para arejar o quarto e remover qualquer evidência, já que eu raramente chegava em casa antes das 6. Tendo garantido as evidências que precisava no meu disco rígido, desliguei o sistema e saí de casa sem me preocupar em verificar a suposta bagunça na nossa cama de casal. Eu tinha visto o suficiente, e embora meu coração estivesse endurecido contra minha esposa, ainda me sentia mal por dentro. Uma doença logo substituída por uma raiva ardente e ódio. Eu até poderia ter sorrido, sabendo o inferno que estava prestes a desencadear sobre suas cabeças traidoras. De volta ao trabalho, informei Dan sobre tudo. Como eu, ele não conseguia compreender como uma esposa supostamente amorosa como Sherry poderia fazer o que agora estava claro. Não apenas ela quebrou nossos votos sagrados, mas também fez questão de me humilhar para seu amante, sempre afirmando sua superioridade. Todos esses pensamentos mergulharam minha alma em um abismo profundo de dor e desespero, do qual eu sabia que precisava emergir para completar minha tarefa de destruí-los. Precisava encontrar um bom advogado de divórcio, e Dan sugeriu contatar o escritório de advocacia que a empresa usava para recomendações. Falei com um advogado corporativo lá, que me deu 3 nomes de advogados de divórcio conhecidos por proteger os direitos dos maridos. O primeiro estava se aposentando e não aceitava novos clientes, mas o segundo concordou em me encontrar na tarde seguinte às 3. Com isso resolvido, decidi cuidar do cancelamento dos cartões de crédito, da mudança dos beneficiários e da transferência de fundos na manhã seguinte. Quando voltei para casa naquela noite, Sherry estava na cozinha preparando o jantar, enquanto as crianças faziam a lição de casa em seus quartos. Ela usava um vestido de verão amarelo e parecia linda. Por um momento, pensei que meu coração se partiria novamente. Ela estava sorrindo e parecia tão feliz. Presumi que era seu humor usual após uma tarde de prazer. Ela me cumprimentou e perguntou sobre meu dia, mencionando que o dela foi ótimo por causa de uma venda. Respondi com leve interesse, ciente do motivo por trás de sua felicidade. Perguntei se algo mais notável aconteceu naquele dia ou se ela conheceu pessoas interessantes, ao que ela negou, afirmando que estava focada no trabalho e na família. Apesar de sua garantia, não conseguia afastar a suspeita de seu caso. Enquanto me trocava, notei que os lençóis haviam sido trocados e o quarto arejado. Ao voltar para a cozinha, mencionei a água no chão do chuveiro e perguntei se ela havia tomado banho naquela tarde. Ela pareceu surpresa e negou, sugerindo uma possível obstrução no ralo. Especulei sobre a possibilidade de alguém ter entrado na casa para um encontro e tomado banho depois, o que pareceu desconcertá-la. Ela tentou descartar isso com humor. Durante o jantar, a conversa foi mínima. Surpreendi Sherry ao trocar de lugar com ela, levando-a a questionar a mudança. Expliquei como um desejo por uma mudança de cenário. Ela pareceu perplexa e comeu pouco, principalmente mexendo na comida. Após ajudarmos a limpar os pratos, voltei ao meu escritório para trabalhar no meu projeto. Revisei o vídeo daquele dia e selecionei imagens adequadas para transformar em fotografias, que baixei para um arquivo de fotos para impressão. Em seguida, elaborei cuidadosamente a redação para os cartazes que criaria com as fotografias. Tudo o que restava era visitar meu advogado para iniciar o divórcio, organizar minhas finanças e aguardar a próxima visita da minha esposa e seu amante. Quando finalmente fui para a cama naquela noite, Sherry já estava dormindo, ou pelo menos fingindo estar. Eu estava bastante certo de que minhas ações naquela noite a deram algo para pensar. Não que isso importasse. Não havia nada que ela pudesse dizer ou fazer para mudar minha mente sobre o divórcio por sua infidelidade. Havia uma pequena luz no fim do túnel, pois acreditava ter conseguido deixá-la pelo menos um pouco inquieta. Era terça-feira, e ela mencionou fazer outra venda na quinta-feira, então tomei isso como um sinal de que ela e seu amante se encontrariam naquele dia. Esse também seria o dia em que eu os derrubaria. Na manhã seguinte, levantei cedo novamente, tomei banho e saí antes que Sherry acordasse. Tinha muito a fazer e queria dedicar o máximo de tempo possível para realizá-lo. Minha consulta com o advogado não era até às 3, então tinha tempo de sobra para lidar com todas as questões financeiras. Primeiro,
Visitei o RH, onde alterei o beneficiário do meu seguro de vida e 401k de Sherry para Shelby e Ryan. Recebi alguns olhares estranhos da mulher que me ajudou, mas não me senti obrigado a explicar minhas ações para ela ou qualquer outra pessoa. Em seguida, cancelei todos os nossos cartões de crédito conjuntos e obtive novos apenas em meu nome. Depois, fui ao banco, onde transferi metade dos fundos de nossas contas correntes e de poupança conjuntas para outro banco em meu nome. Sabia que precisava resolver a questão da nossa casa, mas presumi que os tribunais permitiriam que Sherry ficasse lá com as crianças. Então adiei a ação nesse aspecto até consultar meu advogado. Às 3, encontrei meu advogado, que me pareceu bastante agradável. Ele me alertou que, estando em um estado de divórcio sem culpa, Sherry provavelmente ficaria com a custódia de Shelby e Ryan, e eu perderia a casa e metade de tudo o mais para minha esposa, mesmo com provas de sua infidelidade. Instruí-o sobre como queria que a petição fosse redigida, e quando ele expressou dúvidas sobre minhas chances de tirar quase tudo dela, assegurei-lhe que estava confiante de que poderia persuadi-la a concordar com o que eu queria. Ele não ficou satisfeito, mas atendeu aos meus pedidos, garantindo que tudo estaria preparado para ela ser notificada na sexta-feira de manhã. Também pedi que ele redigisse documentos para processar seu chefe e sua empresa, por destruírem intencionalmente meu casamento. Esses documentos também estariam prontos na sexta-feira de manhã. Eu estava preparado. Quando voltei para casa naquela noite, mantive minha atitude fria em relação a Sherry. Francamente, eu havia atingido meu limite e só queria que toda a aprovação terminasse para que eu pudesse seguir com minha vida. Sabia que ainda havia muita dor e sofrimento pela frente, mas reconheci que não havia volta. Além disso, eu finalmente compartilharia a angústia e a miséria com minha esposa infiel e seu amante desprezível. Após um jantar tranquilo com conversa mínima, me retirei para meu escritório, imprimi as fotos dos amantes que pretendia usar e elaborei os cartazes sem interrupção. Também encontrei tempo para escrever uma carta para a esposa de Greg Allen, incluindo cópias das grandes fotos que planejava usar nos cartazes, informando-a que eu tinha muitas evidências em vídeo para fornecer a ela, caso ela decidisse se divorciar do marido, como eu estava me divorciando da minha. Pouco depois das 11, fui ao nosso quarto para garantir que Sherry estivesse dormindo. Então me dirigi ao carro dela, recuperei o gravador de voz ativado debaixo do assento, rebobinei e ouvi seu conteúdo. Ouvi um lado de uma conversa que parecia ser com Greg. O interlocutor expressou gratidão pelo tempo juntos naquela tarde e mencionou sentir saudades de Greg após estarem juntos. Eles discutiram a ideia de passar uma semana inteira juntos e fabricar uma história sobre uma convenção imobiliária que precisariam atender. O interlocutor mencionou ter que dar atenção ocasional a Jack para mantê-lo feliz, mas expressou o desejo de estar exclusivamente com Greg. Eles confirmaram os planos para quinta-feira à tarde e encerraram a ligação. Fiquei surpreso ao descobrir que suas palavras não doíam tanto quanto antes. Talvez ainda houvesse esperança para mim, afinal. Mal sabia ela quão em breve ela pertenceria apenas a ele para sempre, e o conhecimento de que eu estava a apenas um dia de desmantelar suas vidas confortáveis me encheu de uma sensação de satisfação. A vingança, eu estava percebendo, exercia um poder formidável. Troquei a fita por uma nova e devolvi o gravador sob seu assento, esperando que ele capturasse evidências de sua angústia no dia seguinte, quando seu mundo desmoronasse. Mal dormi naquela noite, não porque estivesse de coração partido, eu havia superado isso. Não, minha insônia vinha da antecipação de tudo o que eu esperava que se desenrolasse no dia seguinte. Pela última vez, levantei da cama enquanto Sherry continuava a dormir. Fiquei olhando para a mulher que já foi meu amor, a mãe dos meus filhos, a mulher com quem imaginei passar o resto dos meus dias. Lágrimas brotaram nos meus olhos ao perceber que havia compartilhado minha cama com ela pela última vez. Nunca mais nossos corpos se entrelaçariam em paixão. Nunca mais nos aconchegaríamos ou discutiríamos nosso futuro. Nosso futuro era inexistente, e enquanto me afastava dela e partia, ponderei se ela compreendia o preço que estava prestes a pagar por me trair. Provavelmente não, mas logo aprenderia. Após tomar banho, saí de casa,
Parei para tomar café da manhã em uma lanchonete. Depois passei brevemente pelo trabalho para informar a minha secretária da minha ausência pelo dia. Liguei para Dan e o informei sobre os eventos iminentes. Ele me desejou sorte, alertou-me para ser cauteloso e pediu que o mantivesse atualizado sobre os acontecimentos. Fiz uma breve visita ao escritório do meu advogado para garantir que tudo estava em ordem para notificar minha esposa e Greg Allen no dia seguinte. Depois disso, liguei para minha esposa para combinar de pegar as crianças na escola. Minha mãe expressou o desejo de ficar com elas pelo fim de semana prolongado, já que não havia escola na sexta-feira. Então planejei passar pela casa por volta das 3h45 para pegar algumas coisas e levar as crianças diretamente para a casa da mamãe. Ela aprovou entusiasticamente, até sugerindo que passássemos o sábado na cama juntos, em seu tom mais sedutor. Concordei casualmente antes de encerrar a ligação. Eu havia chegado a um ponto em que não suportava mais sua falsidade. Levei meu tempo para voltar para casa. Às 12h30, estava estacionado nas proximidades, aguardando os eventos iminentes. Meu carro estava praticamente escondido da vista, mas eu tinha uma linha de visão clara para qualquer veículo que entrasse na minha garagem. Não precisava testemunhar os movimentos da porta da garagem. Minha esposa e seu amante eram, se nada mais, previsíveis, e eu conhecia sua rotina. Às 12h50, o carro de Sherry entrou na garagem, seguido 5 minutos depois por Greg Allen. A armadilha estava montada, e eu estava pronto para capturá-los. Eu deveria ter sentido angústia sabendo que minha esposa e seu chefe estavam se entregando ao prazer em nossa cama de casal, enquanto eu esperava ao virar da esquina para que terminassem. Mas ela havia perdido a capacidade de me causar dor. Era surpreendente o quão calmo eu me sentia, enquanto imaginava as atividades que sabia que eles estavam realizando juntos. Era quase como lembrar de um filme adulto de baixo orçamento, sem substância, mas com um final satisfatório. Por volta das 2h50, observei o carro de Allen sair da garagem e partir. 10 minutos depois, Sherry o seguiu, doce, aplicando batom fresco enquanto dirigia. Quando eles estavam fora de vista, entrei na garagem e fechei a porta. Com pouco tempo em mãos, fui ao meu escritório e revisei as imagens do encontro daquela tarde. Tudo foi capturado, incluindo os insultos dolorosos sobre sua superioridade na cama em comparação comigo. No entanto, desta vez, suas palavras não me afetaram. Após garantir que as imagens estivessem armazenadas com segurança no meu disco rígido, passei os próximos 10 minutos carregando meus cartazes artesanais, adornados com suas fotografias para o andar de cima e posicionando-os perto da porta da frente para fácil acesso. Então, embalei itens essenciais como escova de dentes e roupas para Shelby e Ryan no meu carro. O único remorso que senti sobre minhas ações iminentes foi pela dor que estava prestes a infligir aos meus amados filhos. Ainda assim, encontrei consolo em saber que não causei a dor da separação de seus pais. Essa responsabilidade recaía exclusivamente sobre os ombros de sua mãe. Ela escolheu se envolver em um caso prolongado, finalmente destruindo nossa família. Às 3h15, dirigi até a escola deles e estava esperando quando o sinal final tocou para pegá-los. Informei-lhes que passariam o fim de semana com a vovó, o que os entusiasmou, dado seu hábito de mimá-los. 45 minutos depois, deixei-os e voltei para casa, pronto para colocar meu plano em ação. E assim voltamos ao ponto de partida. Cama, mesa e tapete exibidos no gramado, adornados com cartazes, observados pelos vizinhos, aguardando o retorno de Sherry para a terrível verdade que eu detinha. Naquela noite, esperava ter notícias de Sherry, mas não tive. Houve uma ligação tardia de seu celular, mas quando atendi, o silêncio me cumprimentou. 1 hora após a partida de Sherry, a polícia me visitou. Embora compreensivos, insistiram que eu removesse os cartazes e as fotografias para evitar perturbar a paz e acusações de indecência pública. Eu cumpri. Eles cumpriram seu propósito, vistos por minha esposa, e pelo olhar em seu rosto antes de me virar, eu sabia que sua vida havia começado sua descida ao caos. Naquela noite, afoguei minhas mágoas em uma quantidade substancial de Maker's Mark e caí em um estupor alcoólico. A manhã de sexta-feira me cumprimentou com uma ressaca monstruosa, mas apesar disso, me senti empoderado,
embora triste e sozinho. Encontrei força em saber que havia contido minha raiva por tempo suficiente para vingar-me de minha esposa infiel e seu amante. Ao meio-dia, olhei pela janela da frente e vi que o tapete, a mesa da cozinha e a cama haviam desaparecido, deixando apenas o colchão e os lençóis manchados, que descartei mais tarde. A manhã passou sem incidentes, mas às 3 da tarde o caos eclodiu. Eu tinha certeza de que a esposa de Greg Allen havia recebido a carta e as fotografias naquela manhã, e meu advogado me informou que tanto Sherry quanto Greg Allen, junto com seus parceiros, haviam sido notificados em seus locais de trabalho. Ele relatou como Sherry desmoronou em lágrimas ao ser notificada, enquanto Greg Allen a ignorou, lançando ameaças contra mim. Seus parceiros se retiraram atrás de portas fechadas por 15 minutos antes de emergirem para apresentar a Sherry seu cheque final e informar a Greg que sua parceria estava terminada. Quando ele informou que se recusava a vender para eles, eles citaram a cláusula de moralidade dos estatutos corporativos sobre a fraternização amorosa com membros da equipe, o que os capacitava a cortar todos os laços com ele e sua amante. Simultaneamente, a recepcionista da recepção relatou que a esposa de Greg estava ao telefone, solicitando urgentemente falar com ele. Ela havia recebido uma carta e fotos que enviei, informando-o para não voltar para casa e notificando-o de sua intenção de pedir o divórcio no dia seguinte. Mais tarde, fui informado pelo marido de uma funcionária da agência que, após Greg ser escoltado para fora do prédio, todos viraram as costas para minha futura ex-esposa. Ela permaneceu no chão por cerca de 30 minutos, chorando inconsolavelmente. Eventualmente, ela se recompôs o suficiente para sair, embora ninguém soubesse seu paradeiro. No dia seguinte, Sherry finalmente me ligou, parecendo perturbada. Perguntou sobre as crianças e se elas sabiam da situação. Assegurei-lhe que estavam seguras na casa da minha mãe e que não ouviriam os detalhes de mim. Ela agradeceu pela minha discrição e pediu para pegar algumas coisas, ao que concordei, oferecendo-me para sair por algumas horas. Ela pediu para ficar e conversar, mas recusei, levando a mais lágrimas dela. Ela implorou pelo meu entendimento, expressando remorso e alegando que nunca pretendeu me machucar. Ri do seu pedido de desculpas, questionando como ela poderia alegar inocência quando expressou amor e desejo por seu amante, comparando-o favoravelmente a mim. Acusei-a de me trair com suas palavras para ele, dizendo que tinha gravações dela confessando esses sentimentos. Apesar de sua negação, insisti que suas palavras foram gravadas, e nada do que ela dissesse poderia mudar como eu me sentia em relação a ela. Ela professou seu amor por mim, alegando que sempre me amou apenas, e não entendia por que disse aquelas coisas a Greg. Ela explicou que o fez para aumentar o ego dele, porque ele reclamava de sua esposa. Questionei sua explicação, apontando que ela me diminuiu para ele e fez amor com ele por 6 meses. Ela insistiu que nunca quis me machucar e que não quis dizer nada disso. Quando pressionei por uma explicação, ela admitiu que se sentia suja com Greg e que achava que deveria ser suja com ele, mantendo isso separado do que tinha comigo, que ela descreveu como amoroso e limpo. Expressei descrença em suas ações e a chamei de doente, admitindo minha própria tolice por não ter percebido antes. Ela implorou por uma chance de consertar as coisas, insistindo que me amava apenas e pertencia a mim. Ela pediu perdão e ofereceu vir até mim imediatamente, implorando para que eu não a deixasse. Informei a Sherry que não a amava mais e que ela foi quem me deixou. Condenei suas ações com Greg nos últimos 6 meses, afirmando que seu comportamento provava que ela não me amava. Expressei nojo por ela e ansiava por sua saída da minha vida. Rejeitei qualquer possibilidade de reconciliação, expressando meu desdém por ela após o que ela fez com Greg. Enfatizei que qualquer interação futura seria apenas pelo bem de nossos filhos, que ela também prejudicou. Expliquei que, embora quisesse poupar nossos filhos da dor, não tinha a intenção de poupá-la das consequências de suas ações. Eu queria que ela sentisse a mesma dor que causou a mim e à esposa de Greg. Quando ela questionou por que contei à esposa de Greg sobre o caso deles, retruquei que o que ela e Greg fizeram foi injusto comigo e com nossos filhos. Justifiquei informar a esposa de Greg, destacando a destruição da minha família, a traição dos nossos votos matrimoniais
e a necessidade de que a esposa de Greg soubesse a verdade. Sherry expressou seu desejo de lutar pelo nosso casamento, afirmando que não queria o divórcio. Respondi dizendo que não havia nada pelo que lutar e que eu preferiria morrer a permanecer casado com ela. Acusei-a de ser iludida e louca. Ela me pediu para ler a petição de divórcio que ela me entregou, alegando que, se eu concordasse com a custódia conjunta das crianças, poderia ficar na casa e receber metade dos nossos bens. No entanto, ela ameaçou compartilhar os vídeos do caso dela se eu não concordasse com seus termos. Quando duvidei de sua disposição de seguir com a ameaça, ela insistiu que poderia e faria isso por ódio de mim. Ela implorou para que eu assinasse os papéis do divórcio, mas permaneci firme na minha decisão. No final, ela me implorou para assinar os papéis, mas recusei, insistindo que ela deveria assiná-los. Após desligar o telefone, Sherry assinou os papéis do divórcio, e o divórcio foi finalizado em 6 meses. Ela agora vive com Shelby e Ryan em nossa antiga casa, enquanto eu resido em um condomínio próximo. Apesar do divórcio, permanecemos no mesmo distrito escolar para minimizar a interrupção para as crianças, embora elas ainda sentissem a dor da separação. Shelby revelou que sua mãe reconheceu seu erro, aceitando que nosso casamento não poderia superá-lo. No entanto, asseguramos às crianças que sempre estaríamos lá para elas. Quanto ao que Sherry contou aos pais e à irmã sobre a separação, não tenho certeza, mas eles ainda se comunicam comigo, indicando que ela provavelmente não colocou a culpa apenas em mim. Minha mãe percebeu o divórcio como algo que nem Sherry nem eu podíamos superar. Tive a chance de recuperar o gravador de áudio do carro de Sherry uma última vez, capturando uma conversa memorável. Ela ligou para Greg e agradeceu pelo tempo juntos, expressando preocupação com minhas suspeitas e sugerindo que pausassem o caso temporariamente. Ao chegar em casa, ela descobriu os cartazes e fotografias, revelando meu conhecimento de sua infidelidade, levando ao seu pânico e à realização das consequências. Ela ligou para Greg em angústia, informando-o que eu sabia de tudo sobre o caso deles, e desmoronou em lágrimas. Passou-se mais de um ano desde que enfrentamos aqueles tempos difíceis, e aos poucos estou começando a reconstruir as coisas. Ainda evito namorar e provavelmente continuarei assim por um tempo. A ideia de reviver o que acabei de passar me deixa cauteloso em mergulhar em outro relacionamento sério. Shelby mencionou que sua mãe saiu em um encontro, mas voltou para casa chorando e, pelo que sabe, não namorou desde então. Sherry encontrou trabalho como recepcionista em uma vila de aposentadoria e colocou sua carreira imobiliária em espera, pelo menos por enquanto. Nunca descobri se ela mantém contato com Greg Allen e, francamente, não me importo. Greg Allen e sua esposa se divorciaram e ele tem lutado para encontrar emprego. Embora eu não tenha compartilhado os vídeos de seus encontros íntimos com ninguém, Sherry sabia que eu não tinha simpatia por Greg. Parece que muitas empresas estão cautelosas em contratar alguém com a reputação de seduzir mulheres casadas e causar a dissolução de casamentos. Embora eu tenha desfocado o rosto de Sherry nos vídeos, mantive todo o áudio. Recentemente, soube que a ex-esposa de Greg está namorando um policial gentil e parece ser sério. Bom para ela. Falando do antigo empregador de Greg, para evitar publicidade negativa, eles me ofereceram um acordo generoso para evitar um processo. Eu aceitei. No que me diz respeito, esse capítulo está encerrado por agora. Meu foco está apenas nos meus filhos e no futuro deles. Talvez um dia meu próprio futuro tenha precedência.